Nós estamos, então, na reta final, quase chegando já no fim desse ciclo. O tempo agora parece que está passando muito rápido. Eu não sei se vocês percebem, mas em volta de nós existe, assim, uma expressão que parece que a cada dia sendo mais usada, que é o quanto tempo está passando rápido. O quanto tudo parece que está se apresentando e a gente está com aquela sensação, ai, será que vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? E é uma sensação que se apresenta. E ok, nós aqui estudamos Cabala, a gente aproveita então desse conhecimento, dessa sabedoria, para dar para nós um entendimento maior daquilo que a gente sente dentro do nosso coração, as emoções, né, que transbordam dentro de nós, muitas vezes parece que não tem sentido, mas o que interessa é que nós sentimos. Então, se a gente sente, tem sentido. Então, esse sentimento de parecer que o fôlego está acabando, e essa sensação de, eu acho que não vai dar tempo, ou o tempo está passando muito rápido, quando nós sabemos realmente que nós já estamos quase chegando no fim de um ciclo, de um caminho, de uma jornada, fica mais fácil de entender o porquê dessa sensação. Porque quando nós chegarmos no Rosh Hashanah, o que vai acontecer é como se ali fosse, então, passado uma régua e fosse feito, então, essa contabilidade do positivo, do negativo, e fosse entregue para nós um novo programa, um novo modus operandi, uma nova forma de ser, quer dizer, o potencial de eu ser um novo eu. Então, assim, a partir daquele momento, eu acabei o exercício 1, então estou no ano contábil, eu acabei, encerrei esse exercício, eu vou entrar no próximo exercício, eu entro como uma nova pessoa. Então, ali se traçou o resultado daquele período que passou e agora eu começo um novo resultado, um novo exercício, um novo ano, um novo ciclo, um novo eu, e nós repetimos todas as leituras, ano após ano, e mais uma vez a gente entende que se essas leituras fossem para ser levadas de forma literal, não teria sentido passar todos esses milhares de anos simplesmente lendo histórias e palavras que muitas vezes não têm sentido. E na paraxá dessa semana, a gente vai perceber que nós estamos, então, realmente nesse crescente, dentro dessa complexidade, dessa profundidade, do ter sentido, o quanto as palavras literais se colocam longe do sentido espiritual. A gente vai chegando agora no fim da Torá e a gente vai vendo que a carga energética, a carga espiritual em cima de cada palavra, em cima de cada frase, em cima de cada pensamento, só poderia estar no fim. Porque se tivesse no começo, a gente ia perder tudo. Nós estamos dentro desse exercício, né, desse aquecimento, dessa musculação espiritual, já há 50 e tantas semanas, e daqui a pouquinho chegamos no fim, e sempre o fim é aquele ápice. Então, essa falta de fôlego, né? Ela vem por conta disso. Nós estamos trabalhando intensamente já há bastante tempo, e o que se exige de nós agora é o resultado desse treinamento dentro do fim. O fim de uma prova é sempre o momento em que nós temos que mostrar a superação,
Se a gente pensa naqueles maratonistas, o fim da prova é o momento assim mais importante, o fundamental da prova, porque naquele momento eu posso ter feito uma prova maravilhosa e chegando praticamente no fim, eu posso colocar tudo ao perder. E da mesma forma, eu posso estar não tendo um desempenho brilhante durante toda aquela prova, mas quando estou no final, eu posso conseguir encontrar uma força e conseguir ultrapassar aqueles que estão na minha frente. É uma estratégia, inclusive, que é usada dentro dos maratonistas. Se a gente tirar do exemplo humano e a gente pensar até nas corridas de cavalo, nos animais, sem até ser corrida, mas quando a gente teve oportunidade, ou tem oportunidade de andar a cavalo, o que acontece quando o cavalo está retornando, quando a gente fez o passeio? Quando ele percebe que nós estamos voltando, é a hora que a gente tem que segurar mais, né, a rédea do cavalo, porque sabe que naquele momento ele quer sair correndo para voltar logo. Então, assim, até na natureza isso se apresenta. Então, vamos entender que o sentimento que nós estamos sentindo é um sentimento necessário, um sentimento muito apropriado para este momento. Na semana que passou, eu até comentei com o Rabino, a Carmen Balestreiros comentou dentro das meditações dela, que ela canalizou, então, uma mensagem falando, Saint Germain, então, falando que para o nosso tempo físico, que parece ser hoje 24 horas, dentro do tempo metafísico, ele está sendo representado por 14 horas e meia. Então, nós temos a sensação de estar usando daquelas 24 horas, somente 14 horas e meia. Então, se eu me dirigir dentro dessa condição, não é à toa que parece realmente que não dá tempo de fazer o que eu quero. Porque o outro ponto desse desdobramento, a nossa alma sabe da importância desse momento. A nossa alma sabe o quanto ela vai ganhar se a gente aproveitar esse potencial. A nossa alma sabe que se eu não fiz nada o ano inteiro, mas agora eu despertei. Ai, gente, agora eu sei da importância, porque eu estou sentindo no meu coração. O que ela vai fazer? Ela sabe que agora eu posso tirar essa diferença. Então, as pessoas que têm essa sensibilidade, as pessoas que deixarem essa sensibilidade aflorar, vão perceber que para a quantidade de coisas que elas querem fazer, e para esse entusiasmo que vem da nossa alma em querer vencer e ser vitorioso, o tempo está curto, porque a gente já está chegando na reta final. Então, independente do seu estágio, independente do quanto você está sentindo envolvido, entregue a tudo isso que está sendo falado, aproveite o máximo possível esses últimos dias, esses últimos momentos. Eu tenho publicado, tanto no YouTube quanto no Instagram, os 30 dias de Techuvá de preparação para o Rosh Hashanah. A cada dia, uma meditação, a cada dia, uma reflexão. Eu tenho recebido um retorno que eu nunca imaginei, de pessoas me mandando mensagens, falando quanto elas estão gratas por poder ter a oportunidade de parar naquele momento e aproveitar aquelas palavras para pessoas que não têm a oportunidade de estar conosco aqui no grupo. São realmente pequenos insights que podem ser transformadores nesse momento. Para quem está aqui complementando o processo, com ainda essas reflexões que são coisas muito práticas, está cada vez se preparando mais para esse momento. Independente de ser as minhas reflexões, eu falo,
sou boa, uma pessoa que consegue repetir bem aquilo que aprendeu. Eu não crio, eu sou muito grata aos meus mestres e todos aqueles que passaram pelo meu caminho, que eu possa realmente ser um canal e reproduzir essas palavras. E ao receber tantas bênçãos dentro do ciclo que se apresentou, tudo aquilo que eu puder fazer para compartilhar, eu vou fazer. E que isso seja, então, uma forma, né, de servir, talvez, cada um de nós aqui como um exemplo, porque nós estamos realmente na reta final. Se uma pessoa sentir uma possibilidade de autotransformação por conta de uma única palavra, podem ter sido horas de preparação da minha parte, pode ter sido anos de estudo, pode ter sido o que for, uma vida inteira. Uma pessoa, uma transformação, é uma centelha divina que foi revelada, é uma faísca de luz que se apresentou. Então, valeu a pena. Pode ser que 1 milhão de pessoas vão olhar e vão falar, ah, isso tudo, gente, eu não tenho tempo. Mas, de novo, não vamos fazer julgamentos usando a nossa lógica física, que usa da matemática para fazer a contagem. Ai, são quantas pessoas que curtiram? Ai, quantas pessoas responderam? Quantas pessoas manifestaram? Lógico, quanto mais, melhor. Uma forma de colaborar, compartilhar, marcar pessoas, mandar o link. Quanto mais, melhor. Mas se dentro dessas todas, se uma estava num momento de muita escuridão, e justamente essa escutou uma única palavra, e ali fez a diferença, pronto, valeu a pena. Independe o número de curtidas, independe o número de visualizações. A luz, ela sabe. A gente se coloca à disposição num momento como este, e ela age em nós. Essa prisioneira é a nossa alma, que é essa centelha divina que nós queremos libertar, liberar. O arrancar os cabelos, o raspar a cabeça, é tirar de nós os pensamentos negativos e limitantes, que hoje, ao acender essa vela, eu quis fazer esse caminho para que essa ação de transmutação, autotransmutação, ao verbalizar, pudesse ser materializada entre nós, porque a nossa cabeça é muito cheia de assuntos pequenininhos que não nos levam a lugar nenhum e não sobra espaço para aquilo que é necessário. E por conta disso, nós queremos então empoderar essa prisioneira, nós queremos nos unir com essa prisioneira. O nosso corpo é aquele soldado que precisa reconhecer essa rainha, essa princesa, o brilho especial, porque essa é a nossa essência. E nós precisamos ter muita certeza dessa essência sendo manifestada dentro de nós em todos os momentos durante, então, esses últimos dias de preparação, porque essa certeza vai me colocar num lugar de apreciação. E desse lugar de apreciação, eu vou conseguir entender o real sentido dessa paraxá, que nas sinagogas as pessoas muitas vezes se recusam a ler em voz alta. Vamos entender por quê. Então vamos deixar essa nossa vela que representa essa nossa conexão com o divino aqui do nosso lado. Muito bem. O nome dessa paraxá se chama Kitavu. Uma paraxá que, no início,
suas palavras é: quando entrares na terra santa, levará primícias ao seu Deus. Bom, todas as parashot que nós estudamos, quando elas são lidas na sinagoga, no Shaharit de Shabbat, no sábado de manhã, elas são divididas em 7 partes, e essas 7 partes representam, cada uma delas, representam dentro da árvore da vida, uma das Sefirot, né? Então, a leitura, que representaria Hesed, então, representado pela parte de Abraão, depois Gevurá, Isaac, depois Tiferet, Jacó, e assim vai. E isso é o padrão, o comum, o normal. Esta paraxá começa falando sobre bênçãos. Quando a pessoa chega, quando Moisés, então, sabe que não vai entrar na Terra Prometida, e ele está dando, então, aquelas orientações para quem vai entrar na Terra Prometida, essa nova geração que vai ter o privilégio de chegar lá, mas já vai chegar lá já sabendo que eles vão enfrentar uma nova situação, completamente diferente. Porque enquanto no deserto eles não precisavam trabalhar para receber o sustento, porque caía a maná do céu, lá na terra eles vão ter que trabalhar. A terra vai chegar a eles e eles vão ter que cuidar da terra. Eles vão precisar de água. Não vai ter mais a pedra de Miriam, poço de Miriam. Quer dizer, é uma situação totalmente nova que vai ser enfrentada. Bom, quando essa paraxá, então, ela é separada dentro dessas partes, né, dessas leituras, que se chamam Eliot, a 6ª parte, então, apresenta para nós um texto e palavras aonde novamente aparece a descrição de maldições. Mas são maldições tão pesadas, mas tão pesadas, que por mais que a gente odeie uma pessoa, eu acho que a gente não chega no quilate daquilo que está sendo apresentado ali. Não dá para... É algo assim brutal, do tipo, se você não fizer assim, assim, assado, você vai chegar numa situação em que você vai ter fome, você vai ser obrigado a comer a carne dos seus filhos. Coisas assim, desse quilate, né? Coisas realmente tenebrosas, assim, coisa de mais que filme de terror. E aí a gente pensa, puxa vida, e elas são tão ruins que até para ler. Então, essa 6ª parte na sinagoga, as pessoas não querem ler. Então, enquanto a gente tem sempre aquelas pessoas que querem participar da leitura, quando chega nessa parte, quem normalmente lê é aquela pessoa que já é a pessoa que faz a leitura da sinagoga, porque não tem voluntário. Lógico, eu estou exagerando, mas para colocar para vocês o choque que é escutar essas palavras. E essa leitura é uma leitura que é recomendada fazer antes do Rosh Hashanah. Então, se Deus é puro amor, se Deus me entrega um plano divino para eu poder aproveitar da melhor forma a condição de eu cumprir a minha missão, como é que nesse livro divino aparece esse Deus que faz esse tipo de maldição? Porque da forma que é apresentada, não é simplesmente uma maldição, como já apareceu em outra paraxá anteriormente. Porque aparecia lá naquela outra paraxá
a maldição e logo em seguida vinha uma salvação. Aqui não, aqui só aparece a maldição de forma ameaçadora, de forma terrível. E como é que isso se apresenta? E aí eu digo para vocês, o outro ponto essencial. Essencial. Se o meu Deus é esse Deus que faz ameaça para mim, se eu não fizer isso, eu recebo aquilo. Então, se você não fizer aquilo, você recebe aquilo. Então, me parece ser algo que é contrário a tudo que eu já achava que eu tinha aprendido até agora. E depois, eu não quero fazer parte disso. Porque esse não é o Deus que eu quero me conectar. Para quem estuda a Cabala, escutar esse tipo de situações, parece um Deus muito mais do faraó do que um Deus onipresente, Deus do monoteísmo. Tudo que nós fazemos é tirar essa lavagem cerebral dessa tirania, dessa condição da imposição, e como é que agora, no fim, isso está sendo apresentado? Se a gente não fizer essa leitura de forma espiritual, não tem sentido. Porque dentro da Cabala, dentro dessa visão da dualidade, quando eu estou falando de maldição, eu estou falando de um mundo paralelo, eu estou falando de bênção. Dentro da dualidade, eu sempre, dentro da Cabala, dentro dessa sabedoria, eu tenho que colocar o meu olhar. Agora, Saint Germain. Olhar a realidade fora da realidade. Estar no mundo físico com uma consciência fora do mundo físico. Existem dois mundos paralelos. A consciência da árvore do conhecimento do bem e do mal, que rege nossa dimensão física, e a dimensão da árvore da vida, que é essa dimensão espiritual, aonde tudo é pleno, tudo é contínuo, não tem fim. Em uma, eu encontro maldição. Na outra, eu encontro bênção. Aonde é que eu vou me posicionar? Porque essa paraxá, o que ela quer me mostrar, através de apresentar todas essas bênçãos, ela quer me colocar numa sintonia cada vez mais fina de onde eu coloco o meu foco, para onde eu dirijo a minha energia. Qual é o Deus que me rege? O Deus que me rege é esse Deus que faz parte do monoteísmo apresentado por Abraão, em que nós todos somos uma única consciência, cada um com o seu dom, cada um com a sua contribuição, ou eu faço parte de uma consciência em que existe um Deus acusador que faz uma medida e uma contabilidade, que me ama e te odeia, ou te odeia e me ama. É um Deus condicional. Ele não é aquele que representa o amor incondicional, que nós aqui não temos capacidade de exercer, infelizmente. Nós falamos essa palavra, mas por enquanto é só ele, porque o dia que a gente conseguir exercer esse amor incondicional, que é tão bacana de dizer, a gente já vai ter saído daqui. Nós lutamos para conquistar essa posição, mas nós precisamos reconhecer onde nós estamos.
Então, quando eu olho para essa paraxá, como é que eu lido? Eu lido olhando para ela como se ela fosse uma grande ameaça desse ser divino, onipresente, esse gigante que é tudo e que quer que eu ande dentro da sua vontade. Ou eu olho sabendo que eu estou lidando com um ser que, independente de eu cair ou de eu acertar, o assassino, o perverso, será amado por ele da mesma forma que o ético e o amoroso. O amor que os dois recebem é o mesmo? Será que eu sei lidar com isso? Porque quando eu não sei lidar com isso, o que eu crio para mim é essa maldição. E quando eu sei lidar com isso, o que eu estou criando para mim? Uma bênção. O quanto nós realmente entendemos e valorizamos que estes sofrimentos, que parecem ser maldições na nossa vida, são necessários para que a gente encontre, para que bênçãos possam ser manifestadas. Porque se nosso Criador nos ama igualmente, ele não ama o ético mais do que o pecador. Ele ama todos incondicionalmente. Essa é a palavra, incondicionalmente, que a gente usa. O condicional é referente ao merecimento. É a nossa lógica. É o mundo da árvore, do conhecimento do bem e do mal. O incondicional é a consciência da árvore da vida. Ele ama igual, a luz é igual para todos. Agora, eu manifesto formas de preparar o meu recipiente para receber a luz. Ele pode estar inteiro, ocupado, e a luz não consegue entrar. Mas não é por conta deste Criador, deste Deus. Eu sou o responsável. E qual é a bênção? De eu conseguir enxergar, de eu conseguir fazer esse balanço da justiça dentro de mim e entender que eu sou responsável pela justiça. E entender que a minha guerra e a minha função é eu lutar contra o meu lado negativo. E aí, eu olho então para essa realidade e eu vejo como ela é maravilhosa. Eu vejo como esse Criador é maravilhoso. E eu vejo que eu tenho que ser grato pela oportunidade de estar aqui agora. A bênção, ela vem por trás dessa casca. Mas a gente precisa encontrar. Essa é a maldição que está no fim, porque a gente não consegue enxergar. Mas a bênção já está sendo manifestada neste momento de agora. Em cada uma das reflexões que vocês conseguirem fazer dentro de vocês, que eu estou fazendo dentro de mim, as pessoas que estiverem escutando essas palavras, que conseguirem colocar e fazer alguma transformação dentro de vocês, ela está liberando uma centelha de escuridão. Então, se a gente faz parte desse errado, desse monoteísmo de Abraão, nós já estamos fazendo toda a diferença nesse todo. Pode parecer uma coisa minúscula, mas ela é tremenda. Ela é maravilhosa. É a bênção pura. A maldição é a bênção. Nós temos que cada vez colocar o nosso tuning e acreditar realmente
Porque é a nossa consciência que vai fazer a diferença. Só ela. Nada mais. Nada mais. Nós não podemos nos deixar cair pela incerteza, que é alimentada pela certeza da lógica. Nós temos que alimentar a certeza que não é alimentada pelo literal, mas é alimentada por esse espiritual que nós queremos ser, com esse exemplo do Rabi Shimon Bar Yochai, de que somos quem somos por tudo aquilo que a gente passou e ainda assim somos gratos por todo o sofrimento que nós passamos, para ter a certeza que nós podemos transformar todo o sofrimento que nós ainda vamos passar e podemos ser vitoriosos se a gente quiser realmente abraçar as palavras dos nossos mestres, essa luz incondicional que se apresenta para todos nós, esse conhecimento, essa sabedoria espiritual, a união entre todos nós que temos o mesmo propósito. Então, que isso seja o nosso alimento para essa força estar dentro de nós e essa prisioneira se transformar na nossa rainha. Obrigada e bom trabalho. Temos ainda mais uma semana. Bom trabalho para todos nós.